E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? Começamos a aula hoje com a correção dos exercícios que foram solicitados ontem. Quais exercícios? Os exercícios que ficaram do teste, né? E os exercícios da sessão em casa. Então, começando pelo teste, tem o mapa mensal de um hospital. Foi registrado o total de 800 cirurgias ortopédicas, sendo 440 em homens, conforme os gráficos abaixo. Então veja que aí nós temos cirurgias totais que 45% foram cirurgias do fêmur. Como dá para afirmar isso? Que observe que aqui no gráfico aqui ao lado, nós temos uma legenda aqui, ó. Essa cor azul mais clarinha indica que foram feitas cirurgias de fêmur. E foram 440 em homens. O que a gente precisa descobrir para poder calcular qual foi o número total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres? A gente precisa primeiro saber qual foi a quantidade de mulheres que fez esse teste, tá? Como que a gente vai fazer isso? A quantidade a gente já sabe, só que se a gente calcular a porcentagem do total, fica mais fácil a gente calcular isso. Porque desta forma, nós conseguimos... O que a gente deve fazer aqui? Primeiro, calcular 45% de 800, né? 45% de 800. Nós temos várias técnicas que a gente desenvolveu aí, né? Ao longo deste caminho. E o que a gente pode fazer? Uma sugestão que eu acho mais fácil quando a gente está com esses números quebrados assim. Você pode pegar 800 dividir por 100, que dá 8, e multiplica isso por 45. Ou seja, 8 vezes 45 vai dar 360. Então, as 360 pessoas fizeram cirurgia de fêmur. Então tá aqui, 360 pessoas fizeram cirurgia de fêmur, esse é o total. O que a gente precisa saber é a quantidade de mulheres que fez cirurgia de fêmur. Então o que a gente precisa saber? A quantidade de homens que fez a cirurgia de fêmur. Professor, mas não tem 440 lá? São 440 cirurgias em homens, mas no total, se juntar todas essas cirurgias que estão aqui neste gráfico, dá 440. Então, o que a gente precisa fazer para responder este exercício aí? A gente precisa descobrir quantos homens que fizeram cirurgia de fêmur. Como que vai fazer isso? Vocês vão calcular o quê? 40% de quanto? De 440. Tá? Você fazendo as suas contas aí vai dar 176. Então, como a gente resolve isso? A gente vai fazer 360, que foi o total de homens que fizeram, o total de pessoas que fizeram cirurgia de fêmur, menos o total de homens que fizeram cirurgia de fêmur. Ou seja, 360 menos 176 é igual a 184. Tá bom? Você não entendeu alguma parte da resolução desse exercício? Anota sua dúvida aí no seu caderno, na live que a gente vai fazer amanhã. Eu respondo também, tá ok? Então vamos lá. A lição de casa que foi solicitada ontem, né? Que estava lá, transforme as porcentagens em números decimais. O que vocês tinham lá? Uma sugestão para vocês fazerem isso. Sempre que você tiver um número em porcentagem e quiser passar para número decimal, pega este valor e divide por 100. Ou seja, o 9 dividido por 100 vai dar 0,09, que são 9 centésimos. 97,5 divide por 100 vai dar 0,97, ou 975 milésimos, e assim por diante. Ok? Item 2. Calcule as porcentagens a seguir, registrando seu raciocínio. Então, neste exercício, você deveria ter aplicado os conhecimentos que você adquiriu na outra aula, que a gente discutiu, que vocês fizeram 1% de 500, como que você calcula? Divide por 100, que já tem aí, 5, tá vendo? 10% de 20, que é a décima parte, 2 dividido por 10 vai dar 2. E 20% de 20 é o dobro de 10%.
retiro o que eu disse. 10% de 20 é 2. 20% de 100 é 20. Para você que não entendeu ainda o que é a porcentagem, pensa no seguinte, você tem alguma coisa... Lembra daqueles quadradinhos de 100 que a gente fez? Aquilo é o melhor exemplo. Porcentagem sempre trabalha em bases de 100. Você pega alguma coisa que esteja inteira e divide em 100 partes iguais. Cada partezinha dessa vale 1%. Então, 20% de 100, você pegou algo e dividiu em 100 partes, são 20, dá 20. 2% de 1000, a mesma coisa, pega o inteiro, divide em 1000 partes iguais, 2% é 1000. E assim vai. Bom? Então, 70% de 42, a mesma coisa. Calculou 10% de 60, que dá 6, e multiplica por 7, 42. E assim com todos os outros exemplos que nós temos aí. Ok? Então vamos à aula de hoje, que é para cálculo mental com dados percentuais. Então, hora de ampliar o nosso repertório de estratégias. Então, lembre-se disso aqui, ó. Cálculo mental é cálculo com a cabeça. Você vai precisar registrar no papel, ou seja, escrever o que você fez para compartilhar comigo, com seus colegas na hora da nossa aula. Principalmente na hora da live, que eu vou chamar alguns na live, hein? Já vou avisando agora. O professor Cláudio, dando continuidade... antes de eu continuar, deixa eu só fazer uma coisa. Na próxima live que a gente fizer, eu vou começar a aula com o meu caderno na mão. Porque aquele aluno que eu chamar e de repente não responder, ou não souber responder porque nem acessou o material ainda, ou porque nem tentou, eu gostaria que desse uma justificativa sobre o porquê que não está acessando, que tipo de problema que está encontrando, tá bom? Eu não vou dar bronca em ninguém ao vivo, eu só vou anotar o nome, tá? Então vamos lá. Exercício 1. O professor Cláudio, dando continuidade à sua aula, propôs o cálculo de 24% de 700. Veja as estratégias de 3 estudantes. A Júlia fez o quê? Ela calculou primeiro 20% de 700. Como? Pegou os 700 e dividiu por 5. Lembra no exercício que a gente fez de desenvolver estratégias, de como calcular? Então, que é aquilo que a gente fez, que 10% é a 10ª parte, que 20% é a 5ª parte, 1% é dividir o número por 100, algumas dicas. Entendeu? 10% que você pode dividir por 10 e depois dividir por 2 de novo para achar 5% e assim por diante. Vamos voltar aos raciocínios, né? A Júlia, ela calculou 24% como? Ela calculou 20% de 700, dividindo isso por 5, deu 140. Calculou 1%, dividindo 700 por 100. E depois somou esses dois resultados que achou, que foi os 140 mais os 28 dos 4%. Viu? Então, chegando em 168. Já o Rafael, ele fez o quê? Ele pegou 24% de 700. Ele calculou como? Ele calculou 25%, que era só pegar o total e dividir por 4. E depois subtraiu 1% de 700, que é 7. Também é uma estratégia válida, tá bom? Então, ó, Matheus, 24% de 700, ele calculou como? Calculou 10% de 700, que deu 7. Calculou 1% de 700. 10% de 700 deu 70. 1% de 700, que deu 7. Aí depois ele fez o quê? Como 70 é 2%, é 10%, para chegar em 20 ele multiplicou por 2. E o 4 ele multiplicou por 7 por causa desses 4% aqui. Então, 140 mais 28, 168. É uma estratégia válida? É sim. Não está errado, não é incorreto esse tipo de abordagem. Pode ser mais confuso às vezes, mas errado não está. Bom? Então, a partir destes exemplos que nós tivemos aí, vamos desenvolver as nossas estratégias. Cada um de vocês vai compreender isso de um jeito diferente. Se você não me colocar a dúvida que você está tendo, eu não vou conseguir te ajudar, hein? Item 2. Calcule mentalmente as porcentagens indicadas a seguir e registre o seu raciocínio. Então, esse cálculo mental, como você iria fazer? A partir dos dados que você tem. Então,
uma dica, 25% de 800. Para fazer isso de cabeça, pega o seguinte. Você pode, para fazer uma conta só, vou te dar uma sugestão. Lembra que 25% é a quarta parte? 800 divide por 4. 800 dividido por 4 vai dar 200. Tá vendo? 50% de 240. A gente já tinha conversado antes que 50% sempre vai estar relacionado à metade, não foi? Então, 50% de 240 é a metade, que vale 120. Ok? E a letra C? 20% de 120. Ó, uma dica, calcula 10% desse 120 aí, ó, que dá 12 vezes 2, 20% de 120 é 24. Vendo? Ó, 75% de 200. Lembra que o 75 é 3 quartos? 3 quartos. Começa a pensar na noção de inteiro. Se você tem 3 quartos, significa que 200 foi dividido em 4 partes iguais. Uma dessas 4 partes mede 50. Então, 50, 100, 150. Tá? É uma estratégia, é um jeito de fazer. Eu gostaria muito que alguns de vocês colocassem no grupo na hora da live se pensou de uma forma diferente nessa situação que a gente tem aí. Tá bom? Então vamos lá. 20% de 75. Como podemos fazer isso? Você pode calcular 10% de 75. 10% de 75 dá 7,5. 7,5 vezes 2 dá os 20%, que é 15. Ok? E 10% de 60 é 6. E como não é nada de outro mundo, pessoal, vamos lá para o exercício 2 agora. Vamos resolver algumas situações problema envolvendo porcentagens. Use estratégias de cálculo mental e registre-as. Leia a frase a seguir e depois responda a questão. A obesidade atinge mais de 10% da população mundial. Se no início de 2019 o planeta tinha em torno de 7,7 bilhões de pessoas, qual era aproximadamente a população obesa nessa época? Bom, vejamos que se 7,7 bilhões, pensa numa coisa antes de eu resolver isso. Você precisa ter muito em mente, muito claro, você precisa ter noção das classes e ordens, tá? Que classes, Leandro? Que ordens? A classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso para você? 7,7 bilhões de pessoas, se você fosse escrever em números isso, ia ficar como isso aqui, ó. Tá vendo? 7,7 bilhões. Quando a gente fala de 10% disso, é como se dividisse isso por 10. O que vai acontecer? Se você dividir isso por 10, ó, o que você pode fazer com esse número? Você pode simplesmente, ao invés de quebrar a cabeça fazendo conta, ó, o que aconteceu agora? Reorganiza esse número aqui, ó. 770 milhões era a população obesa naquela época, no início de 2019. Bom, viram? Era um cálculo simples de fazer de cabeça? Era, desde que você tenha compreendido esta questão das classes aí e das ordens, que fica mais fácil de você enxergar. Leia o trecho a seguir e responda a cada uma das perguntas. Na Europa e Japão, a obesidade atinge 20% da população. Então, 20%, fica de olho nesse dado. Letra A. A população na Europa, no início de 2019, era de aproximadamente 740 milhões de habitantes. Quantos eram os obesos nesse período? Então, ó, no enunciado já disse que a obesidade atinge 20% da população. Se era de 740 milhões de habitantes, pense o seguinte, 740 dividido por 10, 74. 74 vezes 2, isto vai nos dar 148 milhões de obesos.
Tudo bem? Deu para entender? Gente, tudo isso que eu estou desenvolvendo aqui com vocês são estratégias de cálculo mental, tema desta nossa aula. Você não entendeu ainda? Não precisa ter pressa, mas você precisa compreender uma coisa. Cálculo mental você só vai conseguir desenvolver quando você parar para fazer as contas. Quando você parar não só para fazer as contas, como também você entender a situação, perguntar, esclarecer as suas dúvidas. Se você ficar com dúvida e não pergunta, essa dúvida só vai aumentar e eu não vou conseguir te ajudar. Tá ok? Então vamos lá. Se no Japão, no início de 2019, havia aproximadamente 25 milhões de pessoas obesas, qual era a população total do Japão nesta época? Olha só, uma pegadinha aí. Ele está dando para a gente uma parte disso tudo. O enunciado já disse que a obesidade atinge 20% da população. Ou seja, este valor de 25 milhões já corresponde a esses 20% da população. Ou seja, 25 milhões já é 20% de algum total. Vocês devem lembrar que na aula passada, uma das coisas que a gente falou é que 20% equivale à quinta parte, certo? Se 25 milhões é a quinta parte de algo, para descobrir o 100% é só a gente pegar este valor e multiplicar por 5. Ou seja, 25 vezes 5 é igual a 125 milhões de pessoas obesas. Tudo bem? Lembrando que, pensa no seguinte, se 25 milhões já representa 20%, para a gente saber qual é o total, é só a gente pegar esse valor e multiplicar por quanto? Por 5. Porque de 20 para 100, 5 vezes. 25 vezes 5, 125 milhões. Tá ok? Lembrando que esses exercícios não são difíceis. E eles vão continuar não sendo difíceis desde que você faça a sua parte também, hein? Item 3. Diante da informação de que no Brasil a porcentagem de obesos atinge 11% da população adulta, Jaqueline quis saber quantas pessoas essa porcentagem representava. Ao realizar uma pesquisa no site do IBGE, encontrou as informações ao lado, que estão nesse quadro aí. Considera-se adulta a pessoa na faixa etária de 20 a 59 anos. O Brasil tem aproximadamente 51% da população na idade adulta. Para facilitar os cálculos, Jaqueline aproximou o número que representa a população brasileira para a centena de milhar. Qual foi o número que ela considerou em seus cálculos? Ou o que significa aproximar o número que representa a população brasileira para a centena de milhar? Nesse caso, se ela aproximou o número, ela arredondou o número. Na centena de milhar, ela arredondou aqui. Como que a gente faz mesmo para arredondar? 798. Isso significa que isso aqui vai para 8. Ou seja, o número que ela considerou foi 209 milhões e 800 mil pessoas. Ok? A partir deste valor que ela encontrou, você vai calcular 51% de 209 milhões e 800 mil. Uma dica. Como que você vai calcular isso? Você pode calcular 1% disso, que é pegar isso tudo e dividir por 100, e depois somar com 50%. Vamos lá. Como fazer isso? Primeiro de tudo, o 50% disso que está mais fácil, né? Se você pegar 209... cadê você? Se você pegar 209 e 800, quando a gente calcula 50%, a gente está dividindo por 2, não é? Então, quanto que vai dar isso dividido por 2? Isto vai dar 104
e 900. Aqui não precisa ser todos os cálculos mentais, né, gente? Que é um número consideravelmente grande. 104.900. Que valor é esse? Isso aqui é 104.900.000. Isso é 50%. E 1% que a gente está procurando é 1% de quanto? De 209.800.000, ou seja, este valor mais 20, ou seja, 2.098.000 é 1% disso. Quanto que vai dar esse resultado nosso aqui? A gente vai fazer essa soma. Vou até registrar a soma aqui para vocês. Vai dar 0,008. Por que 8? Deixa eu corrigir de novo aqui para vocês enxergarem a conta toda, tá? Esta soma, quando a gente fizer, lembrando que por mais que a gente esteja exercitando o cálculo mental, um número desse tamanho vocês precisam escrever, gente. Não é todo momento que vocês vão conseguir fazer isso de cabeça, tá? Isso vai nos dar quanto? 0,00899,601. O que significa isso? 106.998.000 pessoas. E ele pede para arredondar o valor obtido para a unidade de milhão. Ou seja, nós vamos arredondar este 106 aí para 107 milhões de pessoas. Tá ok? Vamos lá. Que estratégia ela pode ter usado para calcular os 11% da população adulta? Eu gostaria que você registrasse aqui embaixo este conteúdo. Eu vou anotar aqui que amanhã eu vou pedir para alguém responder esta questão para mim no momento da live, tá? Então, amanhã eu pergunto para vocês na live qual foi o valor que vocês usaram para chegar a esta resposta. Tá, beleza, pessoal? Então, vamos lá para o teste 2, que eu também vou deixar para vocês fazerem. Só vou dar uma orientação para vocês de como fazer. Teste 2, que está na página 415, vocês têm aí. Segundo os dados do IBGE, em 2014, a TV estava presente em 97,1% dos 67 milhões de domicílios brasileiros. De acordo com esse dado, a quantidade de domicílios brasileiros sem TV em 2014 era igual a... Primeiro de tudo, tem uma pegadinha neste exercício. Uma pegadinha de que tipo? Duas, na verdade. Ele diz primeiro que a TV está presente em 97,1% dos 67 milhões de domicílios brasileiros. Isso significa que tem uma porcentagem aí que não tem, que é exatamente a pergunta, porque ele está perguntando a quantidade de domicílios sem TV. Então, como a gente faz esse cálculo aí? Se ele está perguntando a quantidade de domicílios sem TV, a gente precisa descobrir primeiro qual é a porcentagem dos que não tem. 100 menos 97,1, né? 100% menos 97,1. O que nos dá? 2,9%. Então, o que vocês vão fazer aí? Calcular 2,9% de 67 milhões. E aí o cálculo é com vocês. Da mesma forma, o item 3 da sessão em casa, gostaria que vocês resolvessem isso por cálculo mental. Bom trabalho para vocês, até a nossa próxima aula.